Então isso leva a molecada a perder o freio. Por exemplo, videogame, é um crime videogame. Ok? Você tem que coibir o máximo possível, não aprende nada. Quer dizer, tem alguns jogos que podem até estimular a criança e tudo mais, mas tem que ser controlado, né, orientado. A molecada hoje em dia, você pode ver, até na educação que nós votamos em Brasília, em vez de se preocupar com física, química, matemática e biologia, onde você, com esse conhecimento, vai explorar a Amazônia, as matérias, né, são voltadas para outras coisas, não tem nada a ver. Como, por exemplo, agora, né? Oi, gente. Pois é, eu tenho muito a falar sobre a fala do Bolsonaro nesse momento, né, que ele estava criticando o papel dos jogos na educação, chegou a chamar de crime, mas ele não estava querendo dizer que ia proibir os jogos. Ele estava querendo dizer que tem que se diminuir. E ele e o Eduardo Bolsonaro foram críticos já no passado aos jogos violentos e tudo mais. Tinha um histórico de fazer isso. E agora defenderam já há algum tempo a diminuição dos impostos sobre os jogos. Estão aparecendo jogando. Inclusive ele apareceu jogando Farpoint, que é um jogo de realidade virtual no PlayStation 4. Então ele, assumindo uma postura mais pró-jogos, claro que é oportunismo, claro que típico do populismo. E mais recentemente saiu o decreto de diminuir o imposto sobre videogames, mais especificamente o imposto, o IPI, né? O Imposto sobre Produto Industrializado. E nós vamos discutir isso no vídeo de hoje, fazer uma análise um pouco mais densa, não é? O vídeo vai provavelmente ser um pouco mais longo, mas eu peço que vocês assistam até o final. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem a sessão de diálogos. Essa sexta-feira eu acabei não fazendo filosofia popular, porque eu fiz uma entrevista e um diálogo com Guga Noblar, do CQC, e em breve ele estará no canal. Então, aguardem ansiosamente por isso, espero que vocês assistam, espero que divulguem, espero que façam o maior, entendeu? Façam a maior, porque foi muito legal o Guga Noblar ter esse diálogo comigo, e o diálogo foi fantástico e tem novidades no diálogo, inclusive que eu vou explorar bastante aqui no canal, enfim. Mas vamos ao decreto de Bolsonaro. Vamos à questão da redução do IPI, né? A alíquota ela vai cair de níveis de 20% a 50% para uma faixa de 16% a 40%, ou seja, uma queda pequena do IPI, né? Pelo decreto assinado por Bolsonaro, consoles e máquinas de jogos de videogame, de forma geral, terão IPI reduzido, né? O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa que fez há algumas semanas e publicou o decreto nessa quinta-feira, reduzindo a carga tributária sobre jogos eletrônicos. O ato, publicado no Diário Oficial, rebaixou as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, incidente em videogames, acessórios de consoles e suas partes de níveis entre 20% e 50% para uma faixa de 16% a 40%. O país vai perder, em termos de arrecadação, cerca de 50 milhões de reais com a proposta de Bolsonaro de cortar impostos sobre videogames. Vale a pena dizer que os impostos não incidem sobre os jogos, que seria o mais importante, porque o preço dos jogos do videogame no Brasil, jogos de videogames e jogos de PC, ele é muito alto, e especialmente de videogames, e seria fundamental reduzir o preço dos jogos. Agora, eu quero só, antes de fazer minha análise, fazer um comentário dizendo o seguinte: eu sou favorável à redução de impostos sobre itens de consumo. Eu falei aqui várias vezes no canal: geladeira, ar-condicionado, televisão, inclui videogames, jogos de videogames, comida, então leite, tomate. Eu sou favorável à redução dos impostos sobre itens de consumo e o aumento dos impostos, e essa é a parte importante, progressivamente em renda, herança, patrimônio concentrado, dividendos empresariais, lucros empresariais, transações de ações de forma progressiva e transações de uma forma geral para que as transações menores, até por exemplo R$10.000, você tivesse um imposto leve, quase imperceptível, mas a proporção que a coisa fosse aumentando, você taxasse todo esse tipo de atividade comercial. Essa estratégia faria o quê? Faria com que os impostos tirassem mais de quem está ganhando mais no país para financiar saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia, favorecer empreendimentos cooperativos e uma série de outras atividades,
e taxaria menos a população mais pobre, taxaria taxaria menos a classe trabalhadora, taxaria menos aqueles que gastam a maior parte do seu dinheiro no consumo, ativaria o consumo e melhoraria a economia de uma forma geral. É isso que eu defendo, por isso eu não sou contrário, a princípio, com essa diminuição da alíquota do IPI. O problema é que ele diminuiu muito pouco e não criou impostos nas outras áreas. Não criou impostos sobre dividendos empresariais, não houve ainda a transformação para a progressividade. Quer dizer, o fundamental é uma reforma tributária que faça isso. E eu posso aqui garantir que a reforma tributária do Guedes e do Bolsonaro não vai fazer isso. E sabe por que não vai fazer isso? Porque Paulo Guedes e Bolsonaro agem segundo os interesses do grande empresariado. E o grande empresariado não quer uma reforma tributária progressiva. Não quer uma reforma que taxe especulação financeira. Porque eles ganham a maior parte do dinheiro assim. Os pequenos e médios empresários que não estão ganhando muito dinheiro com especulação financeira, se eles não defenderem o que eu estou falando, eles não defendem por ideologia. Porque para eles seria muito melhor um sistema tributário que taxa menos a produção e que taxa menos os produtos de consumo e que taxa mais renda, patrimônio e especulação financeira e o lucro dos bancos. Seria muito melhor para eles. Mas muitos deles, motivados por uma ideologia liberal, talvez discordem de mim. Mesmo aquilo que seria melhor para eles, né? Mas enfim, vale a pena fazer esse comentário e agora vamos voltar à notícia. Pelo decreto, aqui, os consoles e máquinas de jogos de vídeo, de forma geral, terão o IP reduzido de 50% para 40%. Já acessórios de videogames e máquinas de jogos cujas imagens são produzidas na tela de um receptor de televisão, um monitor ou outra superfície terão imposto reduzido de 40% para 32%. Já no caso de máquinas de jogo com tela incorporada, tipo Switch, portáteis ou não, e suas partes, o IPI foi reduzido de 20% para 16%. Desde o último dia 7 desse mês, comprar no exterior determinados tipos de fraldas descartáveis, enfim, também ficou mais barato e tal. As taxas de importação antes de 18% foram reduzidas de 0% a 2%. Né? Vamos aqui. Também reduziu a tarifa de 281 máquinas e equipamentos. Né? Bolsonaro falou sobre jogos eletrônicos em sua conta do Twitter. No final do mês passado, ele disse que após ter lido no Facebook o apelo de um leitor que pediu para baixar impostos sobre videogames, resolveu consultar a equipe econômica do governo. Enfim, segundo a Receita Federal, o segmento de jogos eletrônicos é o ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo. O órgão estima que o impacto anual na arrecadação com a medida será de 1,64 milhões por mês de redução das alíquotas para o ano de 2019, 23 milhões para o ano de 2020 e 23 milhões para o ano de 2021. A estimativa de perda de arrecadação de 50 milhões seria se a redução fosse mais forte, mas a redução foi mínima. E os especialistas que lutam por isso estão dizendo que o impacto vai ser pífio. Olha só, o impacto para o consumidor é pífio, não vai movimentar o mercado, avaliou Moacir Alves, presidente da Acid Games e idealizador da iniciativa Jogo Justo, que desde 2011 luta pela redução de impostos sobre o setor. Ainda vai ser mais barato ir para o Paraguai, comprar um console lá e voltar. De acordo com a consultoria Newzoo, o Brasil é o 13º maior mercado de videogames do mundo, com movimentação prevista de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para 2019. O preço inflado por impostos é um dos limitadores para o avanço da maior indústria de entretenimento do país. Mesmo com o corte no IPI anunciado pelo governo, os consumidores brasileiros devem continuar pagando caro pelos consoles, já que incidem outras taxas sobre os produtos. 18% do ICMS, 7,6% do COFINS e 1,65% do PIS. Inclusive existe a proposta de transformar todos esses impostos
no IVA, né, no Imposto de Valor Agregado. Eu sou favorável a você diminuir a complexidade tributária e diminuir os impostos sobre consumos, mas como eu expliquei para vocês, é fundamental compreender isso. Se você reduz o imposto sobre consumo e reduz o imposto sobre atividade industrial, que nem está discutido aqui, mas está meio que sugerido, e você não simultaneamente cria outras fontes de renda para o Estado, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver mais cortes na educação, mais cortes na saúde, mais cortes na segurança, contingenciamento generalizado, incapacidade do Estado de investir em obras. Nós tivemos a paralisação recentemente, o cancelamento do Memorial da Anistia, que já tinha sido gasto 28 milhões de reais. A gente sabe que o Memorial da Anistia foi cancelado por motivos políticos, porque lembrar dos crimes da ditadura não é exatamente uma coisa que esse governo queira fazer. A gente sabe disso. Mas é fundamental entender que o Estado ele precisa de recursos para investir. E esse exemplo do Bolsonaro, e eu vou deixar 2 reportagens no comentário fixado no final dos comentários, mostrando as contradições de Bolsonaro nesse tema e que indicam claramente que ele está fazendo uma medida puramente populista, por oportunismo dele. O impacto maior seria reduzir impostos sobre jogos e não sobre os videogames. E nos videogames, para ter impacto maior, a redução teria que ser mais drástica. Você teria que ter uma redução da faixa de 50 para 40? Não, você teria que ter a redução de 50 para tipo 25, 20, para você ter um impacto mais significativo. Mas Bolsonaro fez uma pequena redução para ganhar crédito com a comunidade gamer, que vai ter impacto praticamente nenhum. Tem gamers aqui no YouTube comemorando isso. Quer dizer, uma coisa, é deprimente isso. E ao mesmo tempo, essa mesma equipe econômica não vai defender progressividade, porque foi isso que o Paulo Guedes disse na campanha, que ele não era a favor de novos impostos sobre dividendos, sobre lucros empresariais, sobre lucro de bancos, e que não seria uma tributação progressiva na renda, no patrimônio e tudo mais. Se acontecer, vai ser por causa do Congresso, apesar desse governo, e não por causa dele. E é muito pouco provável que aconteça. E esse tipo de medida que reduz imposto ali para agradar segmentos da população, eu gosto de videogames, eu quero que reduza, mas eu quero que reduza não prejudicando investimento em saúde, investimento em educação. Nós temos que ter uma taxa tributária coerente sobre os mais ricos e sobre a concentração de riqueza desse país. Mas a gente sabe que esse não é o interesse de Bolsonaro. Isso é fundamental compreender, para a gente não cair na esparrela, não cair no erro de simplesmente defender medidas porque beneficiam a nossa categoria ou beneficiam o hobby que a gente gosta. Eu gosto de videogames, tem ali um pôster de um videogame. Mas a redução foi pífia, não vai ter impacto e pior, ela não é acompanhada, não vai ser acompanhada pela defesa de impostos que possam recuperar a capacidade do Estado em investir em saúde, educação e tudo mais. Lamentável, gente. Lamentável. E aguardem a reforma tributária que vocês vão ver de novo eu falando bastante sobre isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.